Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Eu sou a professora Érica. Hoje a gente vai começar a terceira unidade da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Nessa unidade, a gente vai estudar sobre o mercado de capitais. A gente vai iniciar vendo quais são os principais papéis negociados nesse mercado e em seguida nós vamos dar um destaque maior para o mercado de ações. Nós vamos estudar os dois mercados principais de ações, que é o mercado primário e o mercado secundário. Bom, começando nossa aula, é bom a gente saber que o mercado de capitais é um mercado de médio e longo prazo e também tem operações que a gente pode fazer por prazo indeterminado. Bom, nesse mercado a gente negocia valores mobiliários e títulos representativos do capital das empresas. E também nós temos aí títulos que são empréstimos para essas instituições, para essas companhias. Bom, os principais papéis negociados no mercado de capitais são as ações, os depositary receipts, os debêntures, as letras de câmbio, as letras hipotecárias e as letras imobiliárias. Bom, as ações são os principais papéis negociados no mercado de capitais. Elas representam a menor parcela do capital social de uma empresa, de uma sociedade anônima nesse caso. Bom, são distribuídos aos acionistas, as ações são distribuídas conforme o tanto que esse acionista tem do capital social da empresa. A maior parte das ações que são comercializadas atualmente, elas são escriturais. O que é isso? A gente não tem um papel que fala, olha, esse papel aqui me garante que eu sou proprietária da ação de determinada companhia. Esses papéis são todos digitais e a empresa, quando vai fazer o lançamento de uma ação, ela contrata uma segunda empresa para fazer o registro desse papel e das transações que vão ocorrer com ele. Bom, as ações elas são de três espécies. A gente tem as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações de fruição. Elas vão diferir entre si de acordo com as vantagens que elas dão aos acionistas que adquirem elas. A principal característica das ações ordinárias, nesse caso, é que ela dá o direito ao voto ao acionista que possui ela. O que isso significa? Que ele vai poder influenciar nas decisões que dizem respeito às contas patrimoniais, por exemplo, a destinação dos lucros, dos resultados do exercício, se isso vai virar dividendo, se isso vai ser reinvestido na empresa. E também ajuda o acionista, tem a possibilidade de decidir quem que vai administrar a sociedade. Ele tem o direito ao voto, ele vai votar para ver se fulano vai ser o presidente ou se vai ser outra pessoa, se vai profissionalizar, como que vai ser. Ele tem direito a influenciar nessas decisões. Quem possui uma ação ordinária, ela só vai receber o seu dividendo depois dos acionistas preferencialistas, que a gente vai ver na sequência. Bom, elas recebem os dividendos de acordo com um percentual previsto em lei ou de acordo com o que consta no estatuto da empresa. Mas isso só vai acontecer se sobrar alguma coisa do que foi repartido para os acionistas ordinários ou os acionistas preferenciais. Bom, as ações preferenciais, o que é? Elas recebem as suas ações antes dos acionistas ordinários, que têm o direito ao voto. A diferença entre elas, basicamente, a ação ordinária tem direito ao voto, recebe o dividendo depois dos acionistas preferenciais. Então, os acionistas preferenciais não têm direito ao voto, mas eles têm o direito de receber os seus dividendos antes de qualquer outro acionista. Eles possuem um percentual de dividendo mínimo obrigatório que é estipulado por lei. E esse mínimo não existe no caso das ações ordinárias, aquelas que dão direito ao voto. Eles também têm preferência de reembolso de capital caso a companhia entre em liquidação. Os acionistas preferenciais, eles têm preferência do reembolso do capital no caso de uma liquidação da sociedade. Ou seja, se uma empresa ela entra em falência, eles são os primeiros a receber o reembolso do seu capital, no caso, entre os acionistas.
A gente tem ainda as ações de fruição. O que elas são? Elas são diferentes, a gente quase não ouve falar delas. Mas o que é? Elas são montantes expressos em ações que as empresas distribuem aos acionistas e que supostamente caberiam a eles em caso de liquidação da empresa. Essas ações, esse valor, ele pode, além de poder ser recebido em ações pelos acionistas, eles também podem receber isso na forma de dinheiro. Ou também de participação no lucro das empresas. Essas ações elas têm direito a receber dividendos também. As ações têm algumas vantagens de se investir nelas. As principais são que eles vão receber dividendos e bonificações. Pode acontecer também a valorização das ações, o que também traz lucro para os acionistas. E a gente também tem o direito de subscrição de novas ações, que é uma das vantagens que aufere uma pessoa que investe em ações. A gente vai falar de cada uma delas, começando pelos dividendos e as bonificações. Bom, o que são dividendos? Os dividendos, eles são parte do lucro que a empresa obtém e que são distribuídos aos acionistas em cada exercício social. Como eu disse, os acionistas preferenciais, eles têm, por lei, um percentual mínimo que eles devem receber. Já os acionistas ordinários, esse valor mínimo vai depender do estatuto da companhia, do regimento interno dela. O que são as bonificações? As bonificações, elas se referem à emissão e distribuição gratuita aos acionistas de novas ações que foram emitidas devido à incorporação do lucro ao capital social da empresa. Ou seja, se ela teve um lucro maior e foi decidido lá na reunião dos acionistas ordinários que esse lucro voltaria para a empresa integrando o seu capital social, ou seja, o capital social aumentou. Esse novo capital ele vai ser redistribuído entre os acionistas na forma de ações. Esse pagamento ele também pode acontecer na forma de dinheiro quando não tem o aumento do capital social da empresa. E também essas reservas, quando elas não forem convertidas em dividendos. A valorização. O que é a valorização? É quando o acionista compra a ação da empresa por um preço X e lá, daqui a um tempo, ela vai valer X mais 1. Por exemplo, nesse caso, ele teve um ganho com a valorização da empresa. Se ele decide vender essa ação posteriormente, esse valor entra como lucro da operação que ele realizou. Geralmente, a valorização das ações, elas dependem de diversos fatores. Entre eles, a gente tem o preço de compra, se a gente comprou quando ele estava na alta ou quando ele estava na baixa, a quantia de ações adquiridas, a conjuntura econômica. Se nós estamos numa época de crise, consequentemente, as ações vão ser influenciadas por isso e de alguma forma, e isso vai refletir na valorização ou desvalorização do título. A gente tem ainda as expectativas com relação ao crescimento da empresa, ou seja, se a gente espera que a empresa vá crescer nos próximos anos, nos próximos exercícios, então, consequentemente, o preço dessa ação vai refletir essas expectativas e a gente vai ter uma valorização delas. Caso contrário, nós esperamos que o preço da ação se reduza, então nós vamos ter uma desvalorização dessa ação, de forma que o acionista se ele é acionista e ele decide vender essa ação, ele pode ter um prejuízo e acabar vendendo por um preço menor do que aquele que ele comprou. Nós temos ainda o direito de subscrição. Esse direito ele dá aos acionistas o direito de adquirir uma ação quando há um aumento de capital e a empresa dá o direito a esse acionista de comprar ações antes de que elas vão ao mercado. Esse é o direito de subscrição. Esse direito dá a possibilidade do acionista manter seu percentual de participação no capital social da empresa. No entanto, caso o acionista não tenha interesse em integralizar mais capital
aumentar, para manter sua participação, ele também pode vender esse direito no mercado de capitais. A gente vai ver mais para frente com essa forma do acionista participar da empresa. A gente tem ainda as debêntures. As debêntures, elas são um tanto quanto diferentes das ações, apesar de serem emitidas por companhias e comercializadas no mercado de capitais. As debêntures, elas são um título de longo prazo no qual o investidor ele faz um empréstimo para a empresa. Nesse sentido, a empresa ela se compromete a pagar ao debenturista um percentual, uns juros sobre esse capital que foi investido. Dessa forma, o debenturista ele não é um acionista da empresa, ele é um credor da empresa, ele emprestou um dinheiro para ela para realizar um investimento ou alguma coisa e ele vai receber esse dinheiro de volta acrescido de juros. Isso não dá ao investidor participação no capital social da empresa, ele é somente um credor. Isso é muito importante a gente saber a diferença, porque o debenturista ele não faz parte da empresa, ele é apenas um credor. Como eu já havia dito para vocês, o objetivo de uma empresa emitir debêntures e vender ela no mercado de capitais é que as empresas que fazem isso, as sociedades por ações que fazem isso, elas objetivam arrecadar recursos para pôr em prática investimentos idealizados pelas empresas. Elas também podem ser utilizadas para gerenciar as dívidas que as empresas já possuem e também para que elas consigam estender essas dívidas, já que a debênture frequentemente ela tem um prazo de vencimento muito maior do que os empréstimos bancários tradicionais. É isso, alunos. Qualquer dúvida, consulte o material, consulte o tutor e até a próxima.